Oi, vou mostrar para vocês hoje como a gente vai criar e personalizar tabelas. Além de criar elas, a gente vai deixar elas bonitas, visualmente atraentes para o seu aplicativo. Bom, vamos começar com aqui no nosso Titania Studio. A gente já tem uma window criada com o fundo branco, igual a gente sempre faz. E aqui eu vou adicionar uma tabela. Então, criei aqui var tabela, uma nova variável chamada tabela. E aí eu vou usar create table view, um método do Titania que já retorna para a gente uma tabela. Como sempre, a gente precisa adicionar essa tabela na tela, senão ela não vai aparecer, tá? Então, win.add tabela. Lembrando que aqui eu configurei a variável top, ou seja, ela está a 20 pixels de distância do topo do nosso aplicativo. Certo? Vamos clicar em salvar, file save, ou Command S ou Ctrl S no Windows. E aqui está a nossa tabela. Vazia, porque a gente não adicionou nada dentro dela ainda, mas o Titânio já colocou aqui as nossas divisões de linhas. As tabelas no Titânio e nos aplicativos funcionam um pouco diferente do que as views ou image views. A gente não adiciona as linhas com o método add nas tabelas. A gente precisa definir um array como data dessa tabela. Bom, fica calmo, eu vou explicar para vocês devagar isso. Cada linha na nossa tabela é chamada de table view row. Então eu vou criar uma linha dessas que significa uma linha de tabela, nada mais que isso. E aí eu vou adicionar 20 linhas dentro de um array e passar esse array para a tabela. Vamos lá, vou explicar na prática para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro eu vou criar um array aqui chamado conteúdo tabela. Assim que a gente cria um array aqui no Titânia. E aí eu vou fazer um loop, vou fazer um for, onde dentro desse for eu vou inserir uma nova table view row, ou seja, uma nova linha de tabela dentro desse array. Vou explicar, vou mostrar aqui no código para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, for var igual a 0 e menor que 20 e mais. Ou seja, eu tenho uma variável chamada i, que ela é 0, e enquanto ela for menor que 20, a gente repete tudo que tiver aqui dentro dessa linha, dessas linhas aqui, até chegar em 20. Na hora que chegar em 20, ele para e sai desse for, ou seja, ele sai desse loop. Bom, então cada vez, a primeira vez que for rodar, por exemplo, a gente cria uma nova linha, e como eu te falei, a gente vai usar table view row em vez de table view. Ou seja, a gente está criando uma linha de tabela. Essa linha, essa table view row, assim como o botão, ele recebe a propriedade title, ou seja, o título dessa linha. Nesse caso, eu usei a string, a palavra linha, entre aspas, e adicionei o valor de i, que no caso vai ser 0, 1, 2, 3, até chegar em 20. E aí, depois que eu criei essa linha, eu adiciono ela dentro de um array. Ou seja, o array é uma lista, onde a gente vai colocando vários objetos dentro dela. E nesse caso, usando o método push, que todo array tem na maioria das linguagens de programações, usando esse método push, a gente vai adicionar sempre o objeto no final desse array. Então, acho que ficou claro, né? A gente vai rodar isso aqui 20 vezes. A cada vez que a gente rodar, a gente vai adicionar uma nova linha dentro desse array, lá na última posição dele. Então, conteúdo tabela, que é o nosso array, ponto push, linha, ou seja, adiciona a linha no final. E aí a gente precisa avisar que o conteúdo da nossa tabela é esse array, conteúdo tabela. Como é que a gente faz isso? A tabela, assim como ela recebe as posições, largura e altura ou cores de fundo, ela também recebe a propriedade data. E aí essa propriedade data nada mais é que um array de table view rows. Então a gente passa para ele nosso conteúdo tabela, que é nosso array de table view rows. Esse data pode ser configurado depois, então ele não precisa ser feito na hora da criação da tabela. Então, se você quiser, você pode usar tabela.setData, que vai fazer a mesma coisa como se a gente tivesse escrito data aqui. A diferença é que você pode fazer isso depois, várias vezes depois dentro do app, depois que as tabelas já foram criadas. Vamos ver como ficou? Vamos então salvar e rodar o aplicativo. Bom, tá aqui na sua tabela, com todas as linhas que a gente criou, de 0 a 19. Lembrando que nossos arrays são baseados em 0, porque a nossa variável aqui é 0. Então, ele começa a contar do 0. Então, 0, 1, 2, 3, por isso que a gente escreveu até 20, mas ele criou 19. Existem ainda aqui 20 linhas, só que o número dele é 19. Pronto, é isso. Eu mostrei para vocês como fazer uma tabela e como popular ela, ou seja, como inserir conteúdo dentro dela, como inserir linhas dentro dela.
vou mostrar para vocês como fazer uma tabela personalizada, com um pouco mais de elementos visuais e deixar ela com a cara do seu app, para não ficar assim, essa coisa branca e um pouco monótona, né? Vamos lá?